Eva foi a primeira mulher trans, é o tema do nosso novo vídeo. Amados irmãos, agradeço a todos vocês por cada visualização, cada like, cada compartilhamento, cada sugestão, cada crítica. Muito obrigado por todas as vossas orações. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Seria Eva a primeira mulher trans? Amados irmãos, nos últimos dias tem surgido aí um vídeo nas redes sociais de um influenciador religioso falando isso. Mas só que ele não é o único a fazer tal afirmativa. O que seria uma mulher trans? Eu sei que boa parte das pessoas sabe, mas alguns ainda têm dúvida. Uma mulher trans seria uma pessoa com sexo biológico ao nascer, mas que se identifica e vive como uma mulher. Isto é, nasceu homem com a genitália masculina, mas se identifica e vive como se fosse uma mulher. Então essa tese, ela está fundamentada aonde as pessoas que são adeptas dessa crença, elas falam que Adão possuía uma parte feminina, fundamentando essa sua opinião no livro de Gênesis capítulo 2. Convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, e vamos ler aqui alguns versículos, e vamos ver se de fato tem fundamento ou não que essas pessoas estão afirmando. Gênesis capítulo 2 é a sua fundamentação teológica, bíblica, para tal afirmativa que Adão teria uma parte feminina. Gênesis 2, iremos ler o 21 e o 22, que está escrito: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Verso 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Então eles usam esse texto. Então eles dizem que o masculino continha o feminino dentro de si. Mas o interessante é que muitas pessoas têm essa visão. Não todos, não a maioria, mas alguns, muitas. Podemos falar assim. Até os estudiosos, alguns da língua hebraica, traduzem a palavra costela, sei lá, se me pronunciei errado essa pronúncia, me perdoe, ainda estudo, mas não falam ainda fluentemente, podemos dizer assim, a língua hebraica, mas a tradução da palavra hebraica costela, eles dizem que, traduzindo essa palavra, baseado em Gênesis capítulo 2, versos 21 e 22, que nós lemos agora, peço que você leia depois, na sua casa, todos os versículos que eu vou citar, eles dizem que Adão era um hermafrodita. O que seria um hermafrodita? Um hermafrodita é um ser humano que possui os dois sexos, ou seja, ele nasce com ambas as genitálias. Normalmente a pessoa tem uma genitália masculina ou feminina, mas o hermafrodita, ele nasce com ambas as genitálias. E atualmente, eles dizem que esse termo está ultrapassado, isso era no passado hermafrodita, acho que você já ouviu falar, mas atualmente a pessoa que tem os dois sexos, é possível acontecer isso sim, não é muito frequente, mas acontece. Normalmente é chamado nos dias de hoje uma pessoa intersexual ou intersexo. O que seria uma pessoa intersexual ou intersexo? Era o que chamávamos no passado de hermafrodita, que é um ser humano que possui os dois sexos, ambas as genitálias, isso ele possui ao nascer. Mas dizer que Adão tinha ambas as genitálias, com fundamentação bíblica baseada nesses textos, não tem nada a ver. Se você for traduzir a palavra hebraica, se você for ver todo o contexto buscando no hebraico, a qual a língua que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, o Novo em grego, Novo Testamento em grego, porém, quando vamos para o hebraico, não temos fundamentação entre o texto e seu contexto nas traduções das palavras, são suposições de alguns estudiosos. Agora vamos, de fato, para a Bíblia saber se Eva foi ou não uma mulher trans. Repito que seria uma mulher trans, é uma pessoa que nasce com sexo biológico, ou seja, nasceu homem com a genitália masculina, mas que ela vive e se identifica como uma mulher, mas não é mulher. Primeiro ponto, a ciência diz que existe cromossomas masculino e feminino. A Bíblia que nós vamos ler agora diz que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. Vá guardando essas informações.
Então, em Gênesis capítulo 1, verso 27, o texto afirma que o nosso Senhor Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea. Gênesis 1, 27, está escrito: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Outras traduções de homem e mulher, mas a maioria das traduções, e no original, diz que macho e fêmea os criou. Então veja, macho, a genitália masculina. Fêmea possui uma genitália feminina. Tem uma distinção aqui. Não são duas pessoas com o mesmo sexo, são sexos opostos. Então o texto afirma que Deus criou. Observamos que o texto não cita aqui o nome. Aí, por esse texto não citar o nome, muitas pessoas veem à sua mente que aí existia uma esposa anterior a Adão. Perdão, existia uma esposa de Adão anterior a Eva. Como aqui não cito o nome, eles já vão levantar a hipótese que essa mulher seria Lilith. Irmão Paulo César, quem é Lilith? Aqui no canal eu tenho uma playlist, tenho várias playlists, mas tem uma com o tema dúvida. Assista o vídeo com o tema Lilith. É um vídeo de 3 minutos e alguns segundos, eu sou muito objetivo e rápido. Naquele vídeo dou informações de quem seria Lilith. Então, alguns aqui não está citando o nome, então isso aqui foi uma esposa anterior a Eva. Então, essa aqui seria Lilith. Mas o texto não cita o nome Lilith. Aqui não tem nome algum. Também não dá margem para nós acreditarmos que a mulher de Adão se chamava Lilith. Daqui a pouco nós vamos ver de fato o nome da mulher de Adão. Então, em Gênesis 2:22 agora, nós podemos observar que o texto dá detalhes que houve a criação da mulher que foi citada em 1:27. Nós lemos 1:27 que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. E no capítulo 2, verso 22, porque o contexto, tanto ele pode estar no mesmo texto, vir um pouco antes ou um pouco depois. Veja o que é que diz em Gênesis 2:22. E da costela que o homem Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Então, os textos estão correlacionados. Agora vamos ver que interessante. Diz que Deus formou uma mulher. Agora, quem seria essa mulher? Vamos ver o nome da mulher? Está no contexto, um pouco mais adiante, eu vos falei. O contexto pode estar no texto, versículos anteriores ou posteriores. Eu estou sendo bem objetivo, bem prático, repetitivo em algumas coisas, dando detalhes que são essenciais para que você entenda de uma vez por toda que Eva, à luz das Sagradas Escrituras, você vai ver que ela não foi uma mulher trans, em hipótese alguma, mas sim uma mulher normal. Veja o que diz em Gênesis capítulo 3, verso 20. Vamos para a Bíblia. Gênesis capítulo 3, verso 20 está escrito: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Então, o nome da esposa de Adão, a qual a Bíblia menciona em Gênesis 1:27, também menciona em Gênesis 2:22, e agora no livro de Gênesis capítulo 3, verso 20, o nome de Eva o nome da esposa de Adão, Eva. Então o texto mostra o nome da esposa de Adão. Aí no versículo 21 de Gênesis 3:21, está escrito: e fez o Senhor Deus a Adão a sua mulher. Veja, o texto está deixando claro aqui que Eva era uma mulher. Agora vamos, de fato, ver à luz das Sagradas Escrituras que Eva era uma mulher propriamente dita, uma fêmea, e não um homem se dizendo que é uma mulher. Não tenho aqui usando o costume de usar esse vídeo aqui para dar indireta nas pessoas. Não tenho um preconceito, porém tenho um conceito formado. Respeito as pessoas que são adeptas dessa prática do homossexualismo, né? Existem aí nomenclaturas, LGBTI+, enfim, são alguns nomes que eles utilizam, alguns títulos. Não é que indiretas, respeito essas pessoas. Tenho familiares que são homossexuais, mas à luz das Sagradas Escrituras não tem fundamentação dizer que Eva foi uma mulher trans, mas sim uma mulher nata. Ou seja, o que seria uma mulher nata que eu quero falar? Propriamente dito, uma mulher, uma fêmea. Veja agora, Gênesis 4:1, está muito claro. E conheceu Adão a Eva, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e concebeu e deu à luz. A palavra conhecer é um eufemismo, ou seja, para relação sexual. Aqui fala de intimidade, ou seja, de uma união conjugal. Quando fala conhecer,
entrou a ela, significa que eles tiveram relações sexuais. E diz o texto aqui que Adão teve uma intimidade sexual com a sua esposa e ela concebeu. O que é conceber? Dar à luz, gerar. Então a mulher trans não é uma mulher propriamente dita, uma fêmea. É um homem que tem o seu sexo, biologicamente falando, ele é um macho, porém se identifica como uma mulher e vive, mas não é uma mulher. Jamais ele pode engravidar em momento algum, mas aqui observamos que Eva não seria uma mulher trans. Se fosse uma mulher trans, ela não teria. Eles poderiam até ter uma intimidade sexual, porém não tinha como engravidar. Pare e pense comigo. Então, observamos que no capítulo 4, verso 1, tiveram uma relação íntima. O texto diz: conheceu a sua mulher. No capítulo 4, ainda observamos que ela ficou grávida, ele concebeu e deu à luz a Caim, ou seja, seu primeiro filho. No versículo 2, nós observamos que ela voltou a ter um filho e deu à luz a mais um filho, ou seja, são duas gestações, duas gravidez que Eva teve. Então, uma mulher trans jamais pode engravidar, mas uma mulher normal, sim, uma fêmea. Ela engravidou aqui 2 vezes. Lógico que tem um lapso de memória, não foi que ela engravidou e depois voltou a engravidar, não foi isso. Ela teve um filho e posteriormente, após um período que a Bíblia não relata o período de tempo, ela voltou a ter mais um filho. E nós podemos observar aqui no capítulo 4, verso 25, diz que posteriormente, depois de um outro tempo, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, chamou seu nome Sete, ou seja, teve outro filho. Então observamos aqui 3 gestações. Primeiro Caim, Abel, e posteriormente teve Sete, ou seja, teve 3 filhos. E quando nós formos mais para frente, no capítulo 5, verso 4, está escrito: foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Então, além desses filhos aqui, teve outros que a Bíblia não destaca o nome. Tem coisas que a Bíblia relata, tem coisas que a Bíblia não relata. Mas veja, filhos e filhas, ou seja, teve muitos filhos, entre homens e mulheres. Então, a mulher trans jamais pode ter filhos. Agora, por quê? Porque se ela fosse trans, como é que ela poderia ter gerado filhos e filhas? Se ela não possui, uma mulher trans, ela não possui os órgãos necessários para se ter um filho, ou seja, o útero e o ovário. Não possui, em hipótese alguma. Feito eu vos falei aqui, se Eva fosse uma mulher trans, ela não teria gerado filhos, então ela não possui seus órgãos necessários, que é o ovário e o útero. Sim, uma mulher trans ela pode ter filhos por adoção, uma gestação por substituição, ou seja, uma barriga solidária através da fertilização in vitro, antes de usar os seus hormônios que muitas mulheres trans usam, pegam o seu espermatozoide, faz esse procedimento que chama-se fertilização in vitro, mas uma gravidez para gerar no seu corpo, no seu ventre, ela não tem o útero e os ovários, então não possui os órgãos necessários para uma gestação. Então, recapitulando alguns versículos aqui para que você entenda de fato que Eva foi uma mulher, já ficou muito claro, uma mulher, uma fêmea, e não uma, como eu posso falar, uma mulher trans. Vamos para a Bíblia em ligeiros tempos. Gênesis capítulo 1, verso 27, veja que é evidências bíblicas. Eles não estão utilizando a Bíblia fora do seu contexto, nós estamos mostrando a Bíblia em seu contexto e provando de fato que Eva foi uma mulher, uma fêmea, e não uma mulher trans. Nada contra as mulheres trans, elas façam da sua vida o que quiserem. Se vão prestar conta com alguma pessoa, não é comigo, eu não sou juiz de ninguém. Eu também sou réu, o juiz é Deus, mas à luz das Sagradas Escrituras, as pessoas que são adeptas dessa prática não podem se fundamentar na palavra de Deus porque não tem respaldo bíblico algum. Estão usando textos isolados e muitos até de algumas seitas e religiões usam textos isolados que é até um certo fundamento, não fundamento propriamente dito. Dá margem até para pensar algumas coisas, mas no seu contexto desmanchamos essas teologias falsas, essas heresias. Mas aqui não tem margem alguma. O texto é muito claro. Então veja, Gênesis 1:27 diz que Deus criou uma mulher. Aí no final do texto de macho e fêmea Deus criou, então era uma fêmea. No capítulo 2, verso 18, diz que Deus criou uma ajudadora para que esteja diante do homem. No 22, Gênesis 2:22, diz que Deus formou uma mulher. No 23 de Gênesis capítulo 1, capítulo 2, deixa eu ver se é isso mesmo. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 23, é isso. E diz que Deus formou uma mulher. Diz, olha, formou uma mulher e trouxe a Adão. Aí Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz que o homem iria deixar o seu pai e sua mãe se unir à sua mulher. Aí no versículo 25,
Nós observamos aqui o estado de pureza que eles viviam no Éden. Diz a Bíblia que eles estavam despidos. Aí diz que ambos estavam nus ou despidos, depende da tradução, homem, sua mulher, e não se envergonharam, ou seja, deixando bem claro aqui que sempre era um homem, ou seja, um macho e uma fêmea. Não seriam dois machos ou duas fêmeas, mas um macho e uma fêmea, está muito claro. Aí quando chegamos no capítulo 4, verso 1, observamos que eles tiveram contato íntimo, feito nós já lemos aqui, teve uma gestação, no verso 2 que relata a sua segunda gestação, no capítulo 4, verso 25, observamos mais uma vez que veio a terceira gestação de Sete, no capítulo 5, verso 4, nós também lemos que gerou filhos e filhas. Então, a mulher trans não possui os órgãos necessários para que haja uma gravidez, que seria útero e ovários. Deixo aqui bem claro, está muito claro no texto, é uma questão de coerência. Não tem como ter fundamentação bíblica para dar tal absurdo, dizer que Eva foi uma mulher trans. Não foi. Então está muito claro aqui no texto bíblico. Espero que eu tenha sido muito objetivo. Perdoe-me por ser repetitivo em algumas coisas, mas tem pessoas que não são familiarizadas com as Sagradas Escrituras. Mas nós vimos aqui de Gênesis capítulo 1, verso 27, até chegamos ao capítulo 5, verso 4. Citamos aqui alguns textos. Você pode ler na sua casa com mais paciência, e você vai ver que sempre se refere a uma mulher. A palavra mulher no hebraico é Ishá. Já o homem é Ish. Ou seja, Ishá se refere a uma fêmea. Ish se refere ao homem, sexo masculino. Algumas palavras também se utilizam para falar do ser humano de uma forma coletiva, como Adam. Mas a palavra hebraica para a mulher é Isha. E o homem Isha, ou seja, macho e fêmea, está muito claro. E Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. Não uma mulher trans. Respeite essas pessoas, que Deus as ajude, que Deus as abençoe, que Deus tenha misericórdia de tais práticas que elas fazem, que contrariam o que está escrito nas Sagradas Escrituras, mas não tem fundamentação bíblica, não tem fundamentação lógica, nem tampouco científica, acreditar que Eva seria uma mulher trans, mas sim uma mulher, ou seja, uma fêmea. Teve seu marido, como uma mulher normal tem, observamos que ela teve uma vida íntima sexual, gerou 3 filhos que são muito conhecidos à luz das Sagradas Escrituras, Caim, Abel e Sete. Teve filhos e filhas que a Bíblia não relata seu nome, ou seja, foi uma fêmea, foi uma mulher normal e não uma mulher trans. Então, que essas pessoas que estão afirmando tais absurdos, dentre os tais, dizer que Eva foi uma mulher trans, que revejam seus conceitos, que voltem à luz das Sagradas Escrituras e que façam feito o apóstolo Paulo, que falou que não devemos pregar além do que está escrito, ou seja, sermos fiéis ao texto. Está muito claro, está muito objetivo, mas tem pessoas que torcem. Infelizmente, tem pessoas por não conhecerem as Sagradas Escrituras, não são familiarizados com a Bíblia, seguem seus enganos e até propagam esses erros, essas coisas que não têm fundamentação alguma. Então, compartilhe esse vídeo, se esse canal tem abençoado você de alguma forma, oreis pela minha pessoa, para que no abrir da minha boca Deus me dê uma palavra, para que Deus me ajude. Deixa aqui suas críticas, suas sugestões, suas dúvidas. Temos playlists com temas organizados, mas se ainda não alcançou o seu raciocínio, deixa aqui um comentário. Talvez possa ser a sua crítica ou sugestão o tema de um nosso novo vídeo. Que Deus os ajude, que Deus os abençoe.